né? Quando nós, pregação, não é? Você lembra? Você é capaz de falar o tema? Ah, pronto, lembra mesmo. Lembra, né? E o tema era tempo de fé, tempo de mudança, né? Foi isso, foi muito bom. E eu lembro com, né? Assim, porque foi o tempo que o Senhor nos deu graça e nos capacitou para nós podermos superar essa etapa, né? E avançar, né? E hoje eu estava me lembrando disso, eu falei, glória a Deus, né? Porque como eu estava ali orando, agora, aí o Senhor nos deu a graça para podermos nos desvencilhar da religião, né? Para viver o evangelho verdadeiro e genuíno. Por isso, a comunidade se chama Comunidade de Essência, querendo viver a essência do evangelho, buscar a essência do evangelho, para que nós possamos assim agradar ao Senhor na nossa maneira de viver, na nossa maneira de andar. Eu acho que hoje, né, eu acho que sou o único que vou pregar, né? Alguém vai pregar mais além de eu? Não. Só eu? Ah, que bom, né? Que bom. Então, eu vou desmembrar essa palavra que eu queria ministrar hoje para vocês, e eu vou falar sobre Jesus lá no Getsemane. Mas eu queria, tem tudo a ver com oração e com vigília, né? Eu acho que a vigília mais difícil de Jesus, e eu vou desmembrar isso, né? Eu vou falar aqui sobre algumas lições da oração de Jesus no Getsemane, e aí depois a gente vai ter um momento de oração e tal, e depois eu vou continuar a segunda parte. Como são passos que Jesus deu ali no Getsemane, nós vamos então caminhar nesses passos. E é legal aqui, porque aqui nessa ministração, nessas lições de Jesus, a gente vai aprender a orar, e vamos aprender a colocar as coisas, né, e de maneira prática a gente pode estar depois até tendo esse período de parar e orar, assim como Jesus resolveu orar naquele dia. Então eu queria aí com você, e você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 26, né? Mateus capítulo 26. E quando você abre, eu vou falando aqui, você vai, esse período de Jesus, no Getsemane, aqui no capítulo 26 de Mateus, a gente pode aprender com Jesus, né? A gente aprende com Jesus em tudo, inclusive no Getsemane, inclusive no momento da maior agonia, no momento da maior dificuldade. E aqui algumas lições preciosas que vão nos ajudar a vencer o nosso Getsemane também, não é? Porque tem o dia da nossa agonia, tem ou não tem? Tem o dia da nossa agonia, tem o dia da nossa dificuldade. E esse período de Jesus aqui nos ensina que a vida é assim, a vida é uma vida de altos e baixos, não é? A vida nos leva às vezes diante das situações, né? E às vezes os Getsêmanes mais profundos, né? Que às vezes a gente não consegue nem ver o final, né? Né? Às vezes a situação é tão que a gente não consegue enxergar. Então, eu queria ler para vocês, né? Porque Jesus superou isso, e aquilo que às vezes já ouvi alguém dizer que é errado, aliás, falamos aqui uma lição sobre depressão, né? Não falamos aqui na escola bíblica, e creio que um dos momentos em que Jesus esteve ali à beira de uma situação de dificuldade, né? E estava ali e profunda angústia, diz algumas versões, outras versões diz profunda tristeza, e Jesus ficou assim num momento de profunda tristeza, o levando até a agonia da alma, né? Um sentimento de profunda tristeza, um momento assim de depressão, assim de profunda agonia, né? A situação
se encontrava assim, né? E a sua motivação não foi roubada, mas mesmo no meio dessa agonia, a palavra diz que aquilo que ele havia começado, ele terminou. E é isso que o Senhor quer nos levar. Vamos ler então, queridos, Mateus 26, deixa eu ler aqui na NVI, Nova Versão Internacional, eu gosto dessa versão, e eu vou ler aqui para vocês, foi aqui que eu li hoje, e eu quero então abordar. Na tua Bíblia deve estar de outra maneira, talvez, mas não deixa de ser aqui a mesma maneira de Jesus se revelar a nós. Diz assim, Mateus 26, versículo 36, vamos ler só 10 versículozinhos, do 36 ao 46, 36, que é exatamente o momento em que ele se retira. Diz assim, o 36, deixa eu achar que chegou, 36 a 46, então começa dizendo assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores, levanta-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos aqui louvar o teu nome, te agradecer mais uma vez, de podermos estarmos reunidos aqui no teu nome, agradecendo a ti, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, entender, ó Deus, o que é o Getsêmani e quais as lições que o Senhor tem para nós ali no momento do Getsêmani. Eu oro a ti, peço, clamo em nome de Jesus, e este povo santo que também te ama, diz amém e amém, em nome de Jesus. Amém? Bom, queridos, a palavra aqui nesse capítulo 26 vai falar exatamente desse momento crucial, desse momento importante, quando Jesus estava para ser entregue pelo traidor, estava para ser entregue às autoridades, estava para ser então julgado e estava para ser condenado pelo crime de blasfêmia. Jesus foi condenado única e exclusivamente porque ele se intitulou Deus, e por causa desse crime de blasfêmia, ele foi então julgado e condenado, e nós sabemos então que ele veio a ser crucificado na cruz, tudo dentro de um propósito que Deus tinha estabelecido já para a humanidade. E nós hoje estamos aqui graças à morte dele na cruz.
porque a morte dele trouxe vida a todos nós. Quando a gente lê aqui esse Jesus aqui no Getsêmani, aqui há lições importantes que eu queria sinalizar, ou melhor, pontuar com você aqui, porque há passos, porque todos nós, queridos, passamos pelo nosso Getsêmani, o momento da maior agonia, o momento da maior dificuldade, o momento da maior luta, da maior decepção, do maior desencanto, o momento em que nós, enfraquecidos na nossa alma, nós nos entregamos, muitas vezes, àquele sentimento. E Jesus estava, vocês notem que, por 3 vezes, ele insistiu ali com o Pai, querendo que o Senhor, então, tirasse daquele momento. Ele diz: olha, Senhor, eu não tenho como passar por esse momento, para mim é tão difícil, é tão complicado. E ele vai dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. É assim com a gente também. Esse é o grande desafio da nossa vida, é superar esse momento, é nós irmos ao Getsêmani e ali nós procurarmos o quê? Nos fortalecer, assim como Jesus se fortaleceu. E o primeiro passo que a gente vai destacar aqui, começando a falar desses versículos aqui, o primeiro passo aqui é a oração. Jesus no Getsêmani, no momento da sua angústia, o que ele faz? Ele dá esse passo. Diz aqui o texto no versículo 36, então Jesus os levou a um lugar chamado Getsêmani e os mandou sentar e esperar enquanto ia adiante para orar. Essa versão diz, ele foi e ia adiante para orar, não é? Então, a primeira coisa que Jesus faz nesse momento, ele não sabendo talvez que momento, que situação humana, não é, que angústia humana, e ele poderia talvez fazer tantas coisas como às vezes a gente faz no momento da nossa agonia, onde nós vivemos no meio de um mundo agitado, no mundo turbulento, violento, um mundo que é independente, um mundo que é autossuficiente, um mundo que se deixa levar por si mesmo, e nós procuramos o quê? Sair das nossas angústias, dos nossos problemas, das nossas situações, procurando as melhores soluções. O que nós procuramos? Conhecimento. Aí eu preciso de uma orientação, eu preciso alguém que me oriente, eu preciso de alguém que me dê uma luz, eu preciso de alguém que me mostre, né? Sem querer fazer aqui nenhuma coisa, mas esse dia eu vi, e o pessoal, né, as associações, procure, é importante, né? Ele fala, eu vi um adesivo, numa dificuldade procure um advogado, não é? Fazer alusão aí do doutor Fernando que está aí, que às vezes as pessoas não têm saída. Puxa, como é que eu faço? Como é que eu trato com isso? É muito importante, não é? E as pessoas vão atrás, não é, de soluções assim, da ciência muitas vezes, não é? E uma situação de enfermidade, procurar um médico, não é? Mas há situações que não podem ser encontradas na orientação do advogado, na orientação do médico, há situações que não podem ser encontradas na orientação de um cientista. Ninguém pode fazer isso. Aliás, tem alguém que acredite, que diz assim, puxa, se eu tivesse dinheiro nessa hora, resolveria a minha situação. Hoje eu pensei, puxa, se eu tivesse um dinheiro, né? Algumas coisas até resolve, né, irmãos, né? Eu fui visitar uma empresa, aí tinha lá, ele estava falando até para o Euser, acho que ele estava para lá também, né? Empresa grande, é o grupo Forte Leve, são nossos irmãos, né? Os donos lá, está lá o Deus é Fiel escrito, né? Naquela grande fábrica, e eles são cristãos, né? Hoje são bilionários, né? São fortíssimos eles, né? E eles fazem questão de destacar na grande fábrica deles da Bahia lá, Deus é fiel, né? E eles têm um compromisso muito grande com missões, com Deus e tal, muito legal o trabalho deles. E eu estava lá, e a gente está lá se cadastrando para poder
fazer uma parceria lá com eles e fornecer serviço para eles, e eles estão um lote lá de material, e esse material está aqui, está à venda, tá, se vocês quiserem arrematar e comprar. E eu falei, ai, se eu tivesse dinheiro, né? Foi aí que me veio. Tem coisas que dá para comprar. Falei, puxa, né? Daria para comprar, para revender, né? E tal. E eu falei, mãe, amém. Então, há coisas que a gente fala, se eu tivesse, né? Resolveria essa situação. A gente vai para isso. E parece que nessa hora o dinheiro é um oásis, não é, no deserto das nossas dificuldades. Facilita um pouco, ajuda, né? Arrumaria, daria um jeito, teria um lucro, a vida é mais confortável, não é, com dinheiro, né? Ninguém gosta de andar num calor aqui de Salvador, não é, com um carro sem ar-condicionado. Você gosta, irmão? Não gosta, né? Vai dizer, oh, glória a Deus, mentira, né? Glória a Deus é com ar-condicionado, não é verdade? Fresquinho lá dentro, né? E você olha para o ônibus, todo mundo lá igual latinha sardinha, você está no carro com ar-condicionado, né? Não tem nada, não tem problema nenhum com isso. Deus não tem problema com essas coisas. Quem tem problema com essas coisas somos nós, os humanos. E parece que nessa hora o oásis é isso. Mas quando a gente se depara, e a gente tem ouvido isso, né? Essa semana oramos, quinta-feira orávamos lá, né, por uma pessoa lá do grupo, conhecida lá, da irmã do grupo, e que a pessoa está com câncer no seio, não era isso que nós oramos lá, né? E câncer no seio, e vem aquela tristeza na gente, porque a gente sabe, não é? Que quando um diagnóstico desse vem, não tem ciência, não tem dinheiro, não tem situação, as pessoas se voltam onde? Para a oração. As pessoas começam a ver que essa é a única saída. Pessoas que estão numa situação dessa, então, o dinheiro não é capaz de resolver essas questões. São situações, o quê? Complexas da alma. Como é que fica alguém que recebeu um diagnóstico desse? Fica com a alma o quê? Abalada. Sentimento abalado, frustrado, porque o dinheiro que ela tem, um bom convênio, não pode resolver a situação. Então, querido, no campo dessas situações, das dificuldades emocionais, somente a oração traz uma cura definitiva. Somente a oração. Por quê? É o que Paulo vai dizer, que a oração às vezes não muda situações ao nosso redor, mas muda situações no nosso interior. Amém? Porque às vezes o motivo da oração, porque a gente gosta muito da oração que resolve na hora, que cura na hora, que determina na hora. Vamos aqui determinar, e a pessoa vai na expectativa que depois de sair da vigília, porque o pastor, o bispo, o apóstolo determinou o que aconteceu, já resolveu. Mas Paulo vai dizer o quê? Que a nossa oração faz um trabalho no nosso interior. Foi o que aconteceu com o Senhor. Com Jesus aqui, ele estava no Getsemane, a oração dele não o impediu de ir à cruz, mas o fortaleceu para caminhar em direção à cruz. E é isso exatamente que este passo aqui nos dá. Essa é a primeira lição dada por Jesus aqui no Getsemane. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, como esteja acontecendo, ou venha a acontecer, eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro passo, quando você está no Getsemane, no momento da tua agonia, o primeiro passo é ore. Ore. Eu vou falar com o doutor Fernando. Ore antes, para Deus dar sabedoria a ele, para te orientar, né, doutor? Eu vou falar com o médico. Ore antes, para que você chegar lá, Deus tenha dado a resposta e talvez até o remédio, até o antídoto contra aquela situação que está acontecendo na tua vida. Então, o primeiro passo que a gente vê aqui é isso. E eu achei muito curioso a colocação de Martim Lutero com relação a isso, com relação à oração. Olha o que ele diz, né? Olha que coisa interessante, eu achei legal, e eu acho que essas coisas você tem que
escrever lá para você adotar. Martim Lutero se levanta de manhã e diz assim: tenho tanto para fazer hoje, que eu acho que eu vou passar as primeiras 3 horas em oração. Como é que a gente faz quando tem muita coisa para fazer? Que nem ora, já sai cedo. Pessoal, hoje eu tenho um pré. Hoje não vai dar para ir na vigília, não vai dar para ir no culto. Hoje não vai dar para ir na reunião de oração, não, porque hoje eu estou cheio de coisa. Não é assim ou não é? Martim Lutero diz: hoje eu tenho o dia tão cheio que eu acho que eu vou passar as primeiras 3 horas orando. Quanto mais coisa tenho para fazer, mais tempo eu vou orar. Curioso isso, me chamou a atenção. Eu falei: o dia que a gente tiver mais coisas para fazer, que a gente tiver na agonia, levante mais cedo para orar mais do que aquilo que você tem orado. Ele vai dizer, sabe por isso? Porque Martim Lutero dizia que a oração é o suor da nossa alma. A oração é o suor da nossa alma. Bom, segundo passo, vamos caminhar aqui para a gente poder aproveitar. Segundo passo, no Getsemane, a exemplo de Jesus, não se isole. Não se isole. Sabe o que acontece quando a gente chega no Getsemane, no lugar da angústia, no lugar da frustração, no lugar da dificuldade? Sabe o que a gente faz? A gente se isola. Não quero falar com ninguém. Não quero ver ninguém. Eu quero ficar só. Eu quero, me dá um tempo. Me dá um tempo, eu preciso disso aqui lá, eu preciso, né? Aí você pergunta para a pessoa: irmão, como é que está? Onde você estava? Não, estava resolvendo, estava numa agonia aí, resolvendo uns problemas, não sei o quê, mas não vi você, não tem vindo no culto, não tem aparecido, não sei o quê. Não, eu estava aí resolvendo, estava passando umas lutas. No Getsemane, Jesus nos dá uma lição muito, muito legal. Ele está sentindo angústia e tristeza, e o que ele faz? E ele procura o quê? A companhia de pessoas que ele ama. Olha aqui o texto curioso. Diz versículo de número 37 do capítulo 26. Olha aqui, leia aí. Levou ele, Pedro e 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Diz ele aqui: e começou a sentir angústia e tristeza. Imagine o quê? Que ele começou a sentir angústia e tristeza, e o que ele podia fazer? Eu quero ficar vou falar com meu pai, eu vou ficar ali, vou me recolher, vou dar um tempo. Mas o texto diz que ele levou com ele pessoas, Pedro e João, Tiago, e começou, e diz a segunda parte no versículo 38, então dizes: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer, fiquem aqui e vigiem comigo. Queridos, Pedro aqui, Tiago e João, são aqueles discípulos que eu já disse aqui, espiritualmente mais maduros do grupo. São discípulos que ele sempre traz perto. Você sempre vê Pedro, Tiago e João. São esses que são da intimidade, são esses que ele gosta de estar. Ama a todos, mas como eu falei para vocês aqui, gostar é diferente de amar. Porque gostar é querer perto. Amar, você ama até de longe, mas tem aqueles que você gosta. Jesus tinha esses 3, Pedro, Tiago e João, diz aqui. E a gente vê que por diversas vezes, Jesus pediu que os demais se retirassem, para que ele pudesse ficar com esses 3, Pedro, Tiago e João. Então a gente vê aqui nessa situação, que a atitude de Jesus foi não se isolar. Muitas pessoas, como eu disse anteriormente, procuram lidar com seus problemas e com as crises, até as mais difíceis, de que maneira? Sozinhos. Tem gente que não quer ninguém por perto. Jesus vai nos ensinar de maneira diferente. Pessoas que passam pela luta não compartilham com ninguém, não pedem ajuda. Na quinta-feira lá no grupo, no nosso pequeno grupo, nós falamos sobre o que, Olio?
Eu falei que eu ia fazer uma sabatina, não falei a hora nem o dia. Sobre encorajar, incentivar, encorajar uns aos outros, porque nós estamos estudando a revista da lição do ano passado, da escola bíblica, no pequeno grupo, e nós estamos falando sobre uns aos outros, que é exatamente a base do Evangelho de Jesus, e o tema ontem foi encorajar uns aos outros. Por quê? Tem dia que você precisa do quê? De uma palavra de encorajamento. Precisa ou não precisa? Precisa de um versículo, uma palavra, os irmãos que põem aí no grupo, né, as pessoas que põem um versículo e mandam, né, esse incentivo, esse encorajamento. E tem gente que passa pelo Getsemane de que maneira? Isolado, sozinho, não quero ouvir ninguém, não quero saber, até às vezes numa grosseria responde, eu quero distância, quero saber, estou só, quero ficar eu com os meus problemas. Jesus vai ensinar errado. No dia, na hora do Getsemane, Jesus não estava só, ele chamou alguns, não foram eles que foram atrás, Jesus os convida aqui, diz o texto, ele levou com ele. Olha o que ele diz aqui, levou com ele Pedro, João e os 2 filhos de Zebedeu. Ele não foi só. Esse é o ensinamento que Jesus quer nos dar. Sabe qual é o problema? Nós falamos até isso, há pesquisas o quê? Que as pessoas que se isolam, elas têm a tendência em ficar o quê? Reféns dos seus problemas. Pessoas que se isolam caem em depressão, produzem menos, atraem situações negativas, enfermam muito mais. Eu estava vendo, foi lá que nós comentamos isso, não? Que pessoas que são visitadas nos hospitais, pessoas que recebem visita quando estão enfermos, quando estão só, e recebem visita, se recuperam mais rápido e imediatamente do que aqueles que não recebem, daqueles que ficam sós e isolados. Por isso que essa é a importância de Jesus aqui. Mas Jesus tinha o Pai, mas ele precisava o quê? Da companhia daqueles que ele amava. Então, a orientação dele é não se isole. É isso que Jesus tenta evitar, o isolamento, para que a depressão não venha sobre ele. É isso que ele tenta evitar. Ele luta para que a tristeza e a angústia não engulam a sua motivação de ser agradável a Deus. Ele precisava ser, naquele momento, agradável a Deus. E o que ele precisava era exatamente desse conforto e desse apoio. Evitar o isolamento e evitar essa depressão, para que ele se apresentasse na hora do sacrifício, na hora da cruz, ele se apresentasse como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? E isso é tão bíblico, tão importante, que Salomão, grande sábio da Bíblia, vai dizer lá em Provérbios 18:1, ele diz assim: quem se isola, está escrito na tua Bíblia aí, tem Provérbios na tua Bíblia? Ele diz: quem se isola, busca interesses egoístas, e se rebela contra a sensatez. Ele diz, é insensato. Quem se isola é porque é egoísta, está atrás só de atender o seu próprio umbigo. E ele diz mais, e se rebela contra aquilo que é sensato. Sensatez não é você ficar, por isso que a Bíblia, e não tem nada a ver com um casal, lá em Gênesis diz, não é bom que o homem fique só, esteja só. Não é só com relação ao sexo oposto, não, é casar, não é. O homem precisa o quê? Nós temos falado aqui que homens precisam, pessoas precisam de Deus, e pessoas precisam de pessoas. Por isso Jesus usou desse expediente, ele diz, ele levou com ele. Então, o auto-isolamento na crise, queridos, é uma maneira, não é, das pessoas entrarem e se enterrarem nos seus problemas e desesperarem, às vezes, até a própria vida. Não era a intenção de Jesus, no Getsemane, ficar sozinho. Ele não estava querendo ser egoísta, ele estava em busca dos interesses do Pai em todo lugar e toda a sua vida.
ele nunca buscou seu próprio interesse. Vai exatamente dizer aquilo que Salomão disse. Ele não era egoísta. O que ele buscava os interesses do Pai. Por isso, no momento do Getsemane, no momento da angústia, da dificuldade, ele levou com ele os discípulos Pedro, Tiago e João. Terceiro passo aqui que Jesus deu, e o terceiro passo que nós precisamos dar no dia do Getsemane, no momento de Getsemane, no momento da nossa, a chapa esquenta e a gente precisa orar. Quando é que a gente ora mais? Quando a chapa esquenta, sim ou não? Não é? O dia que a chapa esquenta, bom, isso é de lei, né? Não deveria, mas é assim que a gente procede. A gente tem mais experiência com Deus no Getsemane, sabia? A gente tem mais experiência com Deus no leito. A gente não tem experiência com Deus no churrasco, tem? Churrascada, festa, piscina, oba, tem mais experiência com Deus aonde? Na hora da dificuldade. Na hora que a gente não enxerga saídas. Então, terceiro passo aqui, vamos terceiro passo, larga de resenha, pastor, bora lá. Não é? Diz aqui, que Jesus fez terceiro lugar, nós devemos fazer, derrame sua alma diante de Deus. Na hora do Getsemane, derrame a sua alma diante de Deus. Uma, querido, das possibilidades belas da oração, é nós podermos derramar diante do Senhor. Isso é a coisa mais maravilhosa da oração, é ou não é? Nos derramar. Nós estamos cantando aqui, irmãos, e a gente é meio, deixa eu usar o termo aqui, não é para não ofender ninguém, né? Mas a gente é meio totalmente politicamente correto, né? Falava com eles, não é bem que você veio aqui de coisa, né? De bermuda, e também, Davi também veio, não estou sozinho, né? E porque eu botei a bermuda, tomei um banho, botei lá em cima da cama, falei, amor, vamos estar na hora, e tal. Ela falou assim, vai de bermuda? Qual é o problema? Será que Deus não ouve a oração de quem está de bermuda? Né? Será? Eu falei para o irmão Cláudio, pode? Ou pastor, pode aí? Né? Na briga. Mas a gente é muito, né? É lógico, né? Que tem coisa que não convém. Não vou vir aqui em bermuda no domingo ministrar a ceia, que muita gente vai ficar. Mas na liberdade que temos, quando eu estava ali adorando e cantando esses cantos que maravilhosos, irmão, se é coisa que eu não fico olhando, e eu já fico na frente, é olhando para ninguém, não fico olhando e reparando em ninguém, está cantando bonito, eu não fico, irmão, eu fecho o olho, e viajo na presença do Senhor, e viajo, fico ali adorando, né, e é tão gostoso. Eu tive vontade, sabe do quê? De andar, de levantar a mão e ficar andando. Eu falei, se eu fizer isso, o pessoal vai pensar que eu estou maluco, né? Já veio de bermuda, está querendo andar, andando, e querendo agradecer a Deus, sabe? Não aguentar ficar parado, né? Vontade de ir ali me ajoelhar, e eu falei, será que vai, né? Então, próxima vez, se você tiver vontade, faça também, para eu não ficar sozinho. Como eu não achei nenhum companheiro que me acompanhasse, mas eu senti tanto a presença de Deus, aquele momento de adoração gostoso, porque se tem alguma coisa gostosa, é o momento de você se derramar. Me derramar, né, aquele cântico, quebrar o vaso, né, se quebrantar diante do Senhor, porque oração é isso, queridos, é nós orarmos, o que o Senhor foi fazer ali, orar, o que ele foi o quê? Foi se derramar. E o texto, e aqui vai nos dizer assim, que no versículo de número 39, a parte A diz assim, capítulo 26, 39, ele avançou um pouco, inclinou-se com o rosto no chão e orou. O que Jesus faz ali naquele momento no Getsemane? Ele se derrama, ele
se lança, diz aqui o texto em outras palavras, aos pés de seu pai e em busca de alívio para a sua dor, em busca de força para a sua insegurança, em busca de força para a sua fraqueza, porque o momento era difícil de ele se firmar nos joelhos e ir até a cruz, porque ele sabia que os homens estavam para vir buscá-lo, condená-lo e crucificá-lo. O que ele faz? Ele se lança aos pés do seu pai, ele busca ali aos pés do pai alívio. E eu achei um salmo tão maravilhoso, que eu não tinha, a gente lê, mas não para avaliar. O salmista, olha esse salmo, risca aí na tua Bíblia, Salmo 123, não é? Versículo 2, olha assim, fala assim: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Bonito, não é bonito? A gente está atento, a gente se derrama e fica o quê? Atento, diz aqui o salmista, esperando o quê? Os nossos olhos estão atentos aonde? O Senhor. Para que o Senhor tenha o quê? Misericórdia de nós. Por isso Jesus vai e se derrama. Por isso, na hora da nossa angústia, a gente se derrama. Para quê? Para que nós vejamos e sabemos que Ele é misericordioso. Mas mais do que saber, é sentir a misericórdia dEle. É experimentar a misericórdia dEle. É saber que nós nos lançamos aos pés dEle, e Ele, na sua bondade e misericórdia, nos acolhe, nos atenta, e Ele, atendendo a nós, supre a nossa necessidade. Muito legal isso do salmista. O Senhor Jesus, ali no Getsêmani, diz aqui o texto, coloca o rosto no chão, junto à terra, olha para Deus e Ele ora. Segundo o salmista, ele está aqui atento às mãos de seu pai, como uma criança que lança o quê? Se lança nos braços do pai. Como é que é criança pequena? Se joga, se lança, não está nem aí, né? Está nem aí, você faz, pode vir filho, pula, ele não tem nem ideia. Ele jamais vai imaginar que você vai tirar a mão, jamais. Jamais, porque ele sente o carinho, sente a provisão, tem leitinho para ele, tem carinho para ele, o pai o livra do frio, na chuva o cobre, o protege, o aperta no braço, ele não consegue andar, a gente carrega no colo, né? E quando ele fica gordinho, fica difícil. Ah, filho, fica de pé um pouquinho, você está gordinho, está difícil carregar. Ora, pai, quero colo, não sei o quê, né? Quando ele está assim, sonolento, e você precisa carregar ele. Como eu pegava os dois pequenos lá, e a gente chegava em casas, vindo do culto de madrugada, e já viu, né? Já tombavam lá, e tem que carregar dois, né? Carregar os dois, pesado, porque já andar com sono, criança não anda, né? E botar para carregar com as coisas, e pegar as coisas, e as crianças, e a bolsa, e a Bíblia, os livros, não sei o quê, e para pôr na cama. Ele vê isso, você fazendo tudo isso, o dia que você diz para ele, filhinho, pode pular, ele pula. E esse é o sentimento que o salmista está dizendo aqui. Jesus vai ao Getsêmani, ali se prostra, e o que ele está olhando, diz aqui o texto, atento às mãos de seu pai, como esta criança que se lança aos seus braços. Estamos ali largados. Então a gente entende aqui nessa passagem, nas entrelinhas, não é? Que revelam a dor ali, que Jesus está ali completamente vulnerável. Mas vulnerável, ele se derrama diante de Deus. E foi o melhor remédio que ele tinha para a alma dele. Quero dizer uma coisa para você, querido. O melhor remédio para a tua alma é quando você derrama a tua alma diante do Senhor.
e chora, e se entrega, e fala aquilo que ele falou. Não, isso é outro tópico, eu não vou adiantar agora. Mas ele estava falando ali, você começou a falar um monte de coisa, eu falei, parece que ele sabe a pregação que eu vou ministrar, né? Mas se entrega, se derrama na presença dele. Então aquilo que nos aflige, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos machuca, aquilo que nos causa medo, né? Isso é colocado diante do Senhor. E sabe, quando a gente levanta da oração, a gente não tem mais a dor do machucado, não tem mais a dor do medo, não tem mais o sentimento de incomodação. A gente está largado e entregue nas mãos do Senhor. A gente entra na intimidade dele. A gente levanta de lá porque assim o Senhor já trabalhou o nosso coração, já mudou o nosso sentimento. Aliás, falei que outro dia que a nossa oração nos leva de volta à serenidade. O Espírito nos leva a ser, porque quando a gente está agoniado, quando a gente está inseguro, quando a gente está em guerra, quando a gente está querendo achar resposta, e às vezes não tem resposta, e talvez a resposta disso, Jesus vai te dar quando chegar lá no céu. Você fala, puxa, não entendo hoje por quê. Não, para de lutar contra isso. E quando a gente está assim, a gente fica o quê? Perturbado. Saímos do nosso eixo natural, nosso eixo espiritual, que é o equilíbrio. E o que a gente faz? Quando a gente ora, o Senhor nos traz de volta o equilíbrio. O que é o equilíbrio de Deus na nossa vida? Se não nós percebermos que Deus é perfeito, que Ele cuida de nós, que Ele está diante de nós, como eu falei quarta-feira aqui, que nós vamos dormir e Ele fica a noite toda trabalhando, e por isso que a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, o Senhor vai nos acrescentando, nos abençoando, e quando nós chegamos de manhã, nós chegamos lá, e as coisas já estão prontas. Deixa eu só aqui abrir um parênteses, que das coisas que às vezes Deus faz. Eu adotei uma rotina boa, que é uma rotina de oração, assim. E você pode também adotar isso, que é muito legal. Não a oração do me dá. Sabe como é que é? Eu preciso orar, o que eu pedi? Que eu estou com uma lista aqui. Não, não é essa oração. Aquela oração é aquele bate-papo, falei quarta-feira aqui, que você fica a tarde toda conversando, né? Às vezes se eu me pego conversando com o Fernando ali, a gente é capaz de ficar horas conversando. Eu não peço nada para ele, ele não me pede nada. Só batendo papo, aí como é que está? Ele vai contando, e vou falando, vai acrescentando papo. Essa é a nossa relação de oração com o Senhor. Quando a gente consegue bater um papo com Ele, sem pedir nada para Ele. Hoje mesmo eu me peguei assim, daqui a pouco já estava o Senhor, eu te peço, é para pedir nada. Então quando eu acordo de manhã, a minha rotina da semana, acordo de manhã, tomo meu banho, não sei o que e tal, e vou lá para a sala, fico esperando o meu sócio se preparar, que ele demora 1 hora, né? Ele vai ver o zap, depois ele vai tomar banho, depois ele vai tomar café, e aí eu fico 1 hora. E nesse tempo aí, antigamente eu levantava, fazia o quê? Assistia o jornal de manhã, vamos ver quem nasceu, quem morreu, o que aconteceu na madrugada. Aí eu falei, que tempo mais mal empregado, né? Aí, era bom que a televisão já fazia uma zoada, já acordava mais rápido, né? Mas sabe o que eu faço? Eu largo lá e fico lá na sala, orando, falando com Deus. Adotei essa rotina. Irmãos, e aí eu comecei ficando ali 15 minutos. Agora eu já percebi que eu estou ficando quase 1 hora. E aí, na hora do almoço, como eu almoço na empresa agora, e aí eu almoço e tal, aí eu lá fico à vontade no escritório, o meu vai tirar
dormi um bocadinho, e o meu sócio, e eu fico lá orando, né? Tem um painel de câmeras que eu vejo o movimento da portaria, de tudo, a fábrica está rodando, e eu fico lá orando, pá, e nesse horário, almoço, não toca telefone, nada, e eu fico de boa. Aí, eu achei isso algo muito, muito maravilhoso. E sabe o que eu tenho descobrido? Falei aqui na quarta-feira, aprendi isso com o Ed. Sabe o que eu tenho descoberto? Obrigado. Sabe o que eu tenho descoberto? É que eu tenho descoberto que Deus fazia coisas para mim à noite que eu não percebia. Né? Porque a gente, aquelas coisas, a gente fala assim, nossa, o cara resolveu, chegou o e-mail, não sei o quê. Aí a gente fala assim, mas que ele resolveu lá. Sabe qual é a grande bênção? É que não foi ele que resolveu. Deus foi lá e botou o teu e-mail lá para ele te mandar um e-mail. Deus foi lá de noite, quando você dormia, e fez a agenda dele para ele ligar para você. E eu tenho tido essas experiências, né? Então, hoje, estava falando do testemunho, né? Eu estava com já desenvolvendo esse projeto lá com a Forte Leve há tempo, não sei o que e tal, e demos os preços, já me chamaram e tal, e aí parece que tinham cortado o projeto, e eu queria muito, muito fazer essa parceria com eles, porque são um grupo muito forte e me interessa estar lá dentro da Forte Leve. E aí estive lá, fizemos uma reunião com a diretoria, e acharam os preços muito caros e tudo, e depois eu fiquei insistindo, né, com eles, no zap, com um, com o outro, em suma, né, aquela venda agressiva, para ver, não esqueça aí, veja aí, a gente negocia, vamos voltar, vamos sentar de novo, e aí eu falei, quer saber de uma coisa? Quer saber de uma? Eu vou orar e vou descansar. Deus não é fiel, não está escrito lá, Deus é fiel. Se Deus é fiel lá, para Ele ser fiel aqui, vai ser fiel aqui. Amém? Deus é o mesmo, né? Aí, falei, o Deus que o Francisco lá, o dono da Forte Leve, crê, é o mesmo Deus que eu creio. Não estamos, né? E aí, ontem, na minha surpresa, logo de manhã, eu já tinha mandado zap, que eles nem responderam, mas ontem lá, Fernando, tal, olha, vamos sentar, a diretoria chamou você para vir aqui, para sentar, vamos rever os preços e tal, e temos interesse de fazer, vem aqui para negociar. Então hoje falei para ele que eu estava lá, né, negociando, fazendo as propostas novas. Hoje a empresa já foi cadastrada no grupo hoje, e nos próximos dias talvez a gente vai pegar uma parte do serviço que vai ser muito, muito bom para nós, esse contrato novo, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Amém? Então, sabe o que eu descobri? Não fui eu, a minha insistência não foi nada, eu larguei, e o Senhor na noite foi lá e botou na agenda, precisa ligar para, né, Master Paul Mutari, para eles virem aqui fazer essa parceria. Então nós entramos lá, a empresa nova Mutari, que vai fazer o serviço lá para eles, vai ser uma grande bênção. Então, quando eu falo de relação, e estava falando exatamente aqui sobre isso, né, de viver essa intimidade com o Senhor, quando você fala para Ele, né, e você fala para Ele dessa maneira, olha o exemplo de Jó, né, como é que Jó se sente? Olha aqui, né, diz assim, Jó capítulo 6, versículo 2 e 3. Quem está com sono aí, diga amém. Diz amém aí. O Vili já está de pé ali, né, segurando a parede, né? Ô Rai, segura a cadeira aí, não dorme não, eu estou de olho em você, hein? Estou de olho, hein? Jó diz assim, Jó 6, 2 e 3. Olha aqui que Jó fala para Deus, fala assim, se tão somente pudessem pesar a minha aflição, e pôr na balança a minha desgraça, está escrito na Bíblia, não é que estou falando palavrão aqui, está escrito na Bíblia, veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares, por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Ele abre o coração dele aqui, ele derrama a alma dele, e ele fala,
se tão somente pudessem pesar a minha aflição e colocar na balança a minha desgraça, diz ele, veriam que o seu peso é maior do que ele. Fala assim, é muito pesado para mim, eu tenho muito peso, muita aflição, é um peso muito grande, é algo que eu não suporto. Ele vai dizer, por isso que as minhas palavras são assim, Senhor, por isso que as minhas palavras são impetuosas, por isso que eu falo desse jeito, por isso que eu estou agoniado desse jeito. Qual é o sentimento de Jó? Derramar o coração, né? Tem a ver com aquilo que você falou. Não importa o que você vai falar para Deus, até que você não está gostando, até que você está chateado, até que você está angustiado, porque Deus não tem problema de ouvir a nossa oração. Quem tem problema de ouvir a nossa oração é o irmão que às vezes está do lado dele. Que oração de miserável, que é isso? Né? Fica reparando na oração do irmão, ao invés de orar, ficar na dele, ele fica, oh, que oração é essa? Imagine, fale isso para Deus, ingrato, não é? Como é que é ingrato? Não reconhece que Deus fez, e o irmão já começa a acontecer, não sabe. Fui na vigília, o irmão lá abriu, ele está amargurado, falou, irmão, eu vou dizer isso para você, derramar o teu coração diante do Senhor é você dizer para Ele que você até mesmo não está gostando da tua vida, não está gostando das situações, que você gostaria que fosse diferente, mas você está vivendo. Foi aquilo que Jesus falou diante ali do Senhor, que Ele disse, Senhor, gostaria que o Senhor me afastasse de mim isso. E Ele não falou uma vez só não, falou quantas? 3 vezes. Insistiu, Ele insistiu. Então, a manifestação de Jó aqui é a mesma. Ele diz no versículo de número 8 do capítulo 6, então Jó fala assim, se tão somente, olha o que ele fala, fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, né? Não tem problema nenhum de você orar assim, oh, se o Senhor atendeu o meu pedido. Porque às vezes, já falei isso aqui, vou falar de novo, às vezes essa não é a oração que convém. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Às vezes essa não é a oração que convém, mas é a oração que você pode fazer no momento da angústia. Não é essa oração que Jesus devia fazer, porque ele sabia que ele ia para a cruz. Não era a oração que convinha naquele momento, mas era a oração que ele podia fazer. Senhor, se puder, se for possível, Senhor, tira esse cálice, afasta de mim esse cálice. E eu já disse aqui numa vigília de oração, se você não pode orar como convém, ore como pode, no orar no momento dessa agonia. Ai, mas eu não sei que está. Ore como você pode, porque de tanto orar como você pode, você vai aprender a orar como convém. Ore. Você não é capaz de dizer, Senhor, eu estou cheio de fé. Você é capaz de dizer, Senhor, eu estou cheio de incredulidade. Ore isso. Ore isso. Porque é exatamente isso que o Senhor vai nos dizer aqui. Derrame a sua alma diante de Deus. Foi isso que Jesus foi fazer ali. Ele não foi ali contar história. Ele não foi ali dizer, estou pronto, Senhor, pode achar, estou aqui, o projeto é esse, bora, pode vir me prender, Judas já me entregou, já, então estou aqui pronto. Não, ele falou, estou angustiado, a ponto do quê? De ir até a própria morte, ponto de morrer. E às vezes a nossa oração, como é que a gente faz na angústia? Irmão, quando a gente faz na angústia, a gente derrama o coração, e a gente chora, e a gente fala, e a gente abre, porque é um lugar onde você pode abrir o coração, falar o que você quiser falar, e Deus não vai se aborrecer com você, nem vai deixar de te amar. O único lugar que isso acontece é diante de Deus. Diante dos homens, você vai arrumar uma grande dor de cabeça, você vai arrumar uma confusão, e uma fofocaiada, que só Jesus para ter misericórdia. Então, meu amado, derrame o teu coração diante do Senhor. Quarto lugar, que a gente faz no Getsemane. Quem está anotando aí? Anote aí. O que a gente faz no Getsemane? O que a gente faz?
a gente fala com Deus exatamente aquilo que a gente está sentindo. Você vê que eu adiantei um pedaço da pregação. A gente fala isso. Jesus no Getsemane, ele não esconde o desejo dele. Naquele momento, ele não gostaria de passar por aquilo. Não é isso que ele diz aqui? Ele diz no versículo 39, na parte B, ele diz assim: meu Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. Queridos, o cálice aqui é uma representação da sua morte cruel, daquilo que ele haveria de passar. Cruel, mas redentora. Era para a nossa redenção. E era redentora e estava se aproximando a hora. O que ele vê naquele cálice? Ele vê, não tinha um cálice lá, irmãos. Tinha um cálice lá? Não. O cálice representava exatamente o quê? As agonias, as ânsias. Ele estava tendo as visões da tortura que ele ia sofrer. Ele sabia que ele havia de passar. Ele já estava vendo. Ele estava vendo a crueldade. Ele estava vendo a zombaria. Ele estava vendo a vergonha. Ele estava vendo cuspindo no rosto dele. Ele estava vendo tudo isso. Ele estava vendo que estava enfraquecido e que não levaria aquela cruz até o fim. Precisaria que Simão Cirineu fosse ajudá-lo a carregar aquela cruz. Ele sabia de tudo isso. Vergonha, injustiça humana, a dor, todas essas coisas o estavam atormentando. E este é o cálice que ele diz: se possível, afaste de mim essa vergonha, essa tormenta, essa humilhação, a esse peso. Se for possível, afasta de mim essa crueldade. O cálice é isso. O cálice é exatamente isso. Então Jesus aqui pede: afaste este cálice de mim. E é interessante isso, porque nos escritos sagrados, queridos, o cálice, ele indica exatamente essa situação de tristeza, angústia e terror. Nos escritos sagrados, isso significa isso. E aliás, o historiador diz que lá na cidade antiga de Atenas, o cálice era dado àqueles que eram condenados à morte, um cálice de veneno, um cálice mesmo. Ficavam em fila. E sabe qual é a teoria que os historiadores contam? Que quando estava ali um juiz, e ali havia vários que eram condenados à morte, e sabe essa ideia de afaste esse cálice, é que quando chegava a vez do cara tomar o veneno, ele falava para o juiz: por favor, afasta de mim esse cálice, passa para o outro. Então essa ideia de afaste o cálice é porque lá naquele tempo, as pessoas eram mortas com um cálice de veneno, e elas iam para a morte, e sabiam que elas iam agonizar, porque o veneno ficava o quê? Os matando aos poucos. Aí vem essa ideia. E diz a história que esse grande filósofo, chama não o jogador de futebol, o Sócrates, mas o filósofo, foi morto dessa maneira, bebendo um cálice de veneno. Porque não sei se ele pediu para afastar, passar para o outro, ou se ele era o único que ia morrer naquele dia. A verdade é que ele morreu desse jeito. Então esse cálice tem exatamente esse símbolo, dessa crueldade, dessa loucura. E é por isso, e não sei quem uma vez me perguntou, como é o negócio desse cálice que Jesus fala, E aí o Gilberto Gil foi cantar, a música, Gilberto Gil que canta: afasta de mim esse cálice, Pai. É Milton? É o Chico, pronto, é tudo igual, é música popular brasileira. Já quer brigar com o pastor porque não sabe o autor da música. Não foi o Gilberto Gil que compôs e o Chico que cantou? Foi o Milton. Aí está vendo, há controvérsias, irmãos. A irmã Tereza aqui que entende. Milton Nascimento, aí está vendo? Vocês estão todos reprovados, peçam perdão a mim, porque não errei só, vocês também erraram. Está vendo? Quem entende? Aí tem que entender, isso é cultura,
Mas esse cálice, pesquisa aí depois, irmão, para a gente tirar a dúvida. Mas esse cálice tem exatamente esse sentido. Era a agonia. E ele, o que ele faz? Ele então tem esse momento. Ele fala exatamente o que ele está sentindo. O que ele estava sentindo naquele momento? Que ele fosse livre dessa situação. Que ele fosse livre. Então, queridos, eu quero dizer para você nesta noite, que não há pecado nenhum de você dizer a Deus como você se sente. Desde que não haja arrogância. Mas um coração sincero e quebrantado. Deus não despreza. Esse coração que Ele espera. Então, quando você tem esse coração, querido, não há pecado dizer a Deus o que você sente. Senhor, eu estou sofrendo uma tentação assim, estou com uma situação assada. Senhor, essa situação me aflige. Senhor, eu tenho esse desejo maligno. Eu tenho dito aqui que esse é o confessar. Esse é o culto a Deus, porque Deus conhece o nosso pensamento, e a gente não pode ficar enganando a Deus, com palavrinhas, com conversa fiada, mas a gente tem que ter esse sentimento, fale para Deus exatamente que no Getsemane, na hora da agonia, não vai, oh glória a Deus, vou passando pela luta, não, Senhor, eu estou triste, estou sem dinheiro, queria isso, queria aquilo, irmãos, eu aprendi a falar com Deus, nessas conversas diárias que eu tenho com Ele, tudo. Estou com medo, estou preocupado, estou isso, com meu filho, com a situação, com a economia, com a igreja, com o povo, com as pessoas, com a direção que o Senhor quer, eu vou falando para Deus. Porque se a coisa que eu tenho aprendido a viver no Evangelho, é que no Evangelho não tem super-homens. E que no Evangelho, Deus não exige de nós homens, nenhum homem perfeito. Deus exige de nós coerência, de nós andarmos com Deus, assim como Ele tem nos ensinado. E aquilo que a gente não consegue, a gente faz como Jesus. Fala para Deus aquilo que nós sentimos no nosso coração. Fala para Deus aquilo que você está sentindo de fato e de verdade. Então, a atitude de Jesus ali no Getsemane nos ensina a nós sermos transparentes com Deus. Transparentes com Deus. Deus conhece. Olha, o salmista diz no Salmo 139. Quem conhece o Salmo 139? No versículo de número 4, diz de 1 a 4, vamos de 1 a 4, diz assim, o Senhor, bom, aqui está na outra versão, você tem a tua, diz, o Senhor me examina e conhece todas as coisas a meu respeito, sabe quando me sento, sabe quando me levanto, conhece de longe cada um dos meus pensamentos, examina cuidadosamente todos os meus passos, e observa com atenção o meu sono. Deus está observando o sono de alguém. Quem está dormindo aí, Deus está observando atentamente. O meu sono, sim, diz aqui o salmista, conhece muito bem tudo o que eu faço. Olha o versículo de número 4, o Senhor sabe tudo o que eu vou dizer, antes de a palavra ser formada em minha boca. Então, nesses versículos aqui, eu destaco aqui 4 coisinhas. O primeiro versículo diz o quê? O Senhor conhece. O Senhor conhece. Depois disso, conhece de onde? De longe. Sabe aquela história? Quem não te conhece que te compre, você sabe, né? Fulano, todo gabarola, tudo contente, quem não te conhece que te compre, eu te conheço de longe, né? Deus nos conhece de longe, não adianta, Ele sabe, nem chegou na tua boca, Ele já sabe que você pensou miserável, olha seu miserável, pensou, e fica aí cheio, né? Ia falar uma coisa, mas porque estava rodeado para ser politicamente correto, porque o irmão estava, você estava na igreja, então você... Deus sabe de longe, Ele me conhece, Ele te conhece de longe, diz Ele aqui, e nos examina com cuidado,
Senhor sabe tudo o que eu vou dizer antes que chegue a palavra à minha boca. Amém? Então, querido, por que a gente fala que a gente tem que falar exatamente o que a gente está sentindo? Porque Deus nos conhece. Não tem como esquecer, ou melhor, esconder os sentimentos, as fraquezas, os pensamentos, os julgamentos. Por quê? O Senhor conhece a todos. Então, por mais, amados, contraditórios que sejam os seus pensamentos, as suas palavras, os seus sentimentos, aquilo que você vai falar, por mais contraditórios que sejam, a pessoa mais indicada com quem você pode conversar é o Senhor. Amém? Fale para Deus o que você não falaria para ninguém, nem para mim. Fale para Deus, porque Deus sabe o que você sente, Deus sabe essa fraqueza, Deus sabe a tua luta, Deus conhece o teu Getsemane. Então, aquilo que Ele exige de nós é o quê? É exatamente aquilo que Ele exige de nós, o quê? Coerência. Ele quer saber aquilo que a gente está sentindo. Amém? Ele quer saber isso. Então, no dia do Getsemane, porque Deus vai trabalhar o quê? Vai trabalhar a tua sinceridade. Já falei aqui que Deus se relaciona, não é com aquela figura que a gente representa. Deus se relaciona, não é com aquele que a gente inventa. Deus se relaciona com aquele que nós somos na intimidade.